Olá, boa tarde. Hoje é dia 23 de junho de 2025. Nesse momento, a TV Assembleia passa a transmitir a reunião da Comissão de Finanças. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe. Boa tarde. Cumprimento os servidores dessa casa, servidores da TV Assembleia e cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Nós vamos dar início à reunião da Comissão de Finanças. Nós estamos aqui com a presença do deputado Danilo Baense, de forma online, deputado José Esmeraldo, também online, deputado Deninho Silva, também online, e deputado Mazinho dos Anjos presidindo essa comissão de maneira presencial no plenário. Então, havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas, que é realizada de maneira híbrida, nos termos do artigo 14A, inciso 3º do Regimento Interno. Já tem quórum, deputado Janete. Ok. Deputado Janete também entrou? Deputada Janete está de forma online? Sim, online. Ok, deputada Janete também presente de forma online. Agradeço a presença da deputada Janete. O item 2 da pauta, leitura, discussão e aprovação da ata. Eu pergunto aos deputados e a deputadas se podemos aprovar a ata conforme encaminhada, dispensando a leitura ou se há necessidade de alguma alteração na ata. Não tendo, então, a ata aprovada conforme encaminhada, dispensa de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Passo para o item 3, expediente, correspondências recebidas, ofício do gabinete do deputado Chambim, justificando a ausência do deputado na reunião ordinária da Comissão de Finanças, dia 16/6. Item 2, ofício do gabinete da deputada Janete, também justificando a ausência na reunião da Comissão de Finanças, dia 16/6. Item 3, ofício gerência executiva do governo de Prefeitura de Vitória, notifica crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 393.588,76 na conta vinculada ao contrato de repasse número 864011-2017, operação 1048-268-98, firmado com o Fundo Estadual de Saúde, no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento do SUS, sobre a gestão do Ministério da Saúde, e tem por objeto a ampliação de unidade de atenção especializada em saúde. Item 4, ofício da Assembleia Legislativa, serviço de informação do cidadão, encaminhando questionamentos abaixo relativos ao tema emendas parlamentares, processo 10.95225. Proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados, apenas o projeto de lei número 6, 2023, de autoria do deputado Gandini, que institui o Código de Defesa do Empreendedor, estabelece normas para a expedição de atos públicos e liberação de atividade econômica e dispõe sobre a realização e análise de impacto regulatório e da outras providências. Eu estou encaminhando relatoria para o deputado Calegari. Proposições baixadas de pauta PL 4924, 7823, 721-23. Proposições sobrestadas não houve no período. Passo imediatamente à ordem do dia e vou cumprimento o deputado Calegari, também presente agora de forma presencial. Deputado Calegari, nós entramos aqui na ordem do dia, foi aprovada a ata da sessão anterior, foi feita a leitura do expediente apenas. E o primeiro item da ordem do dia é a aprovação dos senhores deputados e deputada Janete de um ofício a ser encaminhado à Secretaria de Planejamento, secretário Álvaro do Boca, que eu faço aqui a leitura. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos, a qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, e com o objetivo de colaborar com os trabalhos dessa comissão permanente, bem como aprimorar a gestão e o acompanhamento das emendas parlamentares, solicitamos que sejam disponibilizadas às equipes técnicas da Assembleia Legislativa as condições necessárias para que possam acessar e identificar de forma clara e precisa as emendas alocadas à referida secretaria, desde sua destinação até sua efetivação de pagamento,
Essa medida visa assegurar maior transparência, eficiência e controle no processo de execução orçamentária, possibilitando o melhoramento adequado dos recursos públicos vinculados às emendas parlamentares. Contamos com a colaboração da Secretaria para viabilizar os repasses das informações e orientações necessárias aos técnicos envolvidos, promovendo assim uma atuação mais integrada entre os órgãos. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, externamos nossos votos de estima e consideração atenciosamente à Comissão de Finanças. Deputado Calegari e demais deputados, esse ofício é para que a equipe aqui da Assembleia possa ter acesso direto, porque o orçamento vem, a gente faz a indicação das emendas, as emendas vão para o orçamento e depois a gente não consegue fazer um acompanhamento junto ao Estado. Então é para que seja liberado acesso para a gente fazer o acompanhamento de todas as emendas dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Então pergunto aos deputados e deputada Janete se podemos aprovar o encaminhamento do ofício. Por mim, sim, senhor presidente. Eu voto a favor desse encaminhamento. Muito importante essa medida do senhor presidente da comissão e pode contar com o meu apoio nisso aí e precisamos disso. É excelente. Voto a favor. Obrigado, deputado Calegari. Os demais deputados também, de forma virtual. Favorável também, deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, deputado Danilo. Favorável. Deputado Janete. Deputado Zé Esmeraldo também já deu ok? Voto favorável. Ok, então, aprovado por unanimidade o encaminhamento do ofício à Secretaria de Planejamento. Deputado Deninho também. Cumprimento o deputado Coronel Wellington, também presente de forma presencial, também membro titular dessa comissão. O próximo item de pauta também é uma deliberação em relação à convocação, deputado Calegari e demais deputados, do senhor Romeu Schweb Neto, atual superintendente regional do DENIT. Nós fizemos um convite para ele poder estar aqui presente na comissão para discutir, debater e encaminhar para a população do Estado do Espírito Santo a situação das BRs no Estado. O primeiro convite foi respondido por e-mail, através da sua assessoria, que ele não poderia estar presente. Nós reiteramos o convite, de forma republicana aqui, em consenso junto aos deputados. O encaminhamento foi reiterado, o convite para uma outra data, que também foi informada pelo diretor que ele não poderia estar presente devido a uma agenda em Colatina, e nós reiteramos o convite, colocando à disposição qualquer data que ele pudesse vir, que a comissão se adaptaria à data que ele pudesse vir. E demos um prazo até a reunião de hoje, para ele encaminhar essa resposta de uma sugestão de data. Não tendo resposta da sugestão de data, a sugestão que nós estamos colocando aqui é fazer a convocação do senhor Romeu. Tendo em vista, e aqui está o texto da convocação, deliberação acerca da convocação do senhor Romeu, atual superintendente regional do DENIT do Estado do Espírito Santo e membro do Conselho do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, para participar de reunião da Comissão de Finanças a ser realizada no dia 7 de julho de 2025, 13h30, no plenário de São Cardoso. Aproveito para a manifestação dos demais membros quanto ao mérito da convocação. Encaminhamentos. Uma vez aprovada a deliberação, a comissão deverá formular despacho à Procuradoria da Casa, solicitando a elaboração de ofício de convocação, observando os requisitos legais, regimentais cabíveis e eventuais alertas sobre descumprimento da convocação. Aqui, a convocação é para que ele preste esclarecimento a respeito da sua atuação no Conselho do CETRAN, tendo em vista que ele é membro e recebe jeton do Governo do Estado, e também em relação à questão da BR-262, tendo em vista que o governo está aportando um recurso estadual de 2,3 bilhões para ampliação e reforma de toda a BR-262. Então fica aqui colocado em discussão essa pauta. Esse final de semana eu tive em Domingos Martins, Marechal Floriano, e é assustadora a situação da BR-262. Está perigosíssima. Está perigosíssima, tendo em vista o asfalto cheio de buraco, não tem investimento nenhum, sequer em recapeamento asfáltico. Uma estrada de muito volume, de carro, de caminhão, de ônibus,
e a gente não tem uma resposta. A gente está aqui convidando o DETRAN como parlamentares para dar uma resposta para a população da situação das nossas BRs. Infelizmente, não obtivemos êxito e entendemos aqui como, inclusive, uma falta de respeito por parte do diretor do DENIT, de sequer agendar uma data para vir aqui esclarecer para a população do Estado do Espírito Santo a situação das BRs. E, caso não venha na vocação, nós vamos tomar medidas mais drásticas. Eu vou solicitar cópia de todos os contratos de conserva, nós vamos analisar todos os contratos, um por um, verificar onde está sendo feitos os investimentos do orçamento do DENIT. Aí nós vamos ter que fazer apurações mais aprofundadas, porque não dá para a população do Espírito Santo andar em estradas tão ruins como é o caso da 262, da 259. A 259 eu passo toda semana. À noite sequer tem sinalização, perigosíssima, não tem sinalização para você saber se você está em qual faixa você anda. Então a gente precisa desses esclarecimentos, até para a gente poder ajudar a buscar, junto à bancada federal, os senadores, mais investimentos aqui para o órgão. Então, fica aqui colocada a questão dessa convocação e pergunto aos deputados se podemos deliberar. Podemos. Deputado Mazinho, pela ordem. Deputado Calegari, depois deputado Deninho. Eu penso o seguinte, realmente sou favorável, temos que convocar. Eu fico me perguntando o que leva, com todo respeito, que todo o cidadão merece e todo gestor público também, né? Obviamente. E aí o que acontece? Fico me perguntando o que passa pela cabeça de um dirigente, de um gestor público, que convidado a falar do seu trabalho, das necessidades, não comparece. Nós somos políticos, deputado Bazinho, e muitas vezes o político sofre muito com a desinformação. A pessoa não sabe o que você está fazendo, como que você está trabalhando e te ataca. Isso é horrível. Aí quando você tem a oportunidade de explicar, de mostrar dados, de contrapor, de ouvir ideias, você falou muito bem, tem recurso estadual para aportado aí, isso aí já dá um poder de fiscalização muito grande e necessário à Assembleia. Mas ainda que não houvesse uma Câmara Municipal que faz um convite a um gestor para ir lá explicar o que está acontecendo, ele não deve fazer pouco caso disso. Quando a Assembleia Legislativa de um Estado faz esse convite àquele que é o representante máximo do DENIT neste Estado, é inadmissível. Foram colocadas datas, foi solicitado que ele estabelecesse a data. Nós nos colocamos, inclusive, à disposição de nos adaptar, de adaptar o horário e o dia desta comissão, que nós sabemos que tem trabalho pra caramba para fazer, e ainda assim houve um total descaso. Então a convocação é necessária e não abre mão de outras medidas cabíveis para que o senhor superintendente compareça aqui como gestor público, gestor de recursos públicos, de recursos do contribuinte, e que, portanto, deve prestar esclarecimentos, sim, para esta Assembleia. Então, voto favorável, sim, e a situação das nossas rodovias federais, especialmente da 262, que atravessa bem próximo à minha região, passa ali por perto de Vargem Alta, ali em Fazenda do Estado, ali, e que é uma rodovia que já tem um traçado que já se tornou obsoleto, a verdade é essa. Ele precisa ser revisto muito ali, porque você tem um fluxo enorme de turistas, tanto para a região serrana como para as praias que vêm de Minas Gerais. Você tem um fluxo pesado de cargas, porque se trata de uma região altamente produtiva de hortifruti granjeiros, bem como café e outros. Então, trata-se de uma necessidade a resolução dos problemas dessa BR. E cabe ao superintendente prestar esclarecimentos do que está acontecendo. Meu voto é favorável. Obrigado, deputado Calegari. Deputado Deninho Silva. Deputado Mazinho, eu sou favorável à convocação desde o primeiro dia que Vossa Excelência levantou essa pauta. E vale ressaltar aqui que eu não faço parte dessa regalia que a Comissão de Finanças, alguns membros, cedeu para esse fanfarrão, presidente do DENIT. Por mim, desde o primeiro momento já era para ter convocado ele. Não sou favorável da data para ele poder escolher,
Não sou favorável disso daqui. Eu sou favorável que convoque ele desde o primeiro dia, porque, para mim, ele briga com a cara da sociedade. Entendeu? Então, conta com o meu apoio e com o meu voto para poder convocar ele, beleza? Obrigado, deputado Deninho. Mais um deputado, você Deputado Danilo Baense. Deputado Danilo. Deputado Mazinho, eu estive também agora na quinta-feira lá em Castelo, estive nesse final de semana também ali em Domingos Martins, Marechal Floriano, e a situação realmente é lamentável. O volume de veículos ali descendo, uma coisa de louco. Horas e horas para descer, porque muito carro mesmo. E é lamentável porque um cidadão desse, o senhor Romeu, ele não vem, mesmo sendo chamado pela terceira vez, dando prazo para ele indicar dia, para a gente se adaptar ao dia dele, nossas agendas aqui é o dia dele, para poder ouvi-lo. Eu não entendo por que essas autoridades não querem prestar as devidas informações. Eu me recordo que na legislatura passada, no segundo biênio, na Comissão de Segurança, estava à frente o deputado Luiz Durão, e foi convidado a vir aqui o nosso secretário de Segurança à época, Coronel Ramalho. Ele foi convidado várias vezes, não apareceu, inclusive uma dos convites foi feito pelo deputado Teodorico Ferraz, da base do governo, e ele não apareceu. Depois foi convocado, foi votada a convocação dele, e 10 minutos antes da sessão, a sessão foi cancelada para que ele não se apresentasse. Eu acho isso uma falta de respeito muito grande com a Assembleia Legislativa, e também, obviamente, que esses operadores, essas pessoas, como outras autoridades aí junto ao governo, e no caso do Romeu, que está aí no CETRAN, né, fazendo parte do CETRAN e recebendo jeton do CETRAN, é muito triste que as pessoas não queiram prestar as informações para a sociedade. Então eu sou favorável e parabenizo Vossa Excelência aí pela providência que está sendo adotada. Obrigado, deputado Danilo. Mais um deputado? Deputado Coronel? Não? Ok, então todos os deputados favoráveis, por unanimidade, solicitar a elaboração do ofício para convocação do senhor Romeu, superintendente do DENIT, para reunião dessa comissão do dia 7 de julho, 13h30 no plenário. Dando continuidade aqui à ordem do dia, cumprimentar o deputado Adilson Espíndola, que também compõe como meu titular essa comissão, e o deputado Coronel Wellington. Nós estamos aí com 8 membros titulares participando da reunião de hoje. Passo imediatamente a pauta. Primeiro projeto de lei da pauta, o 492/2022, de autoria da deputada Raquel Lessa, relatora do deputado Adilson Espíndola. Dispõe sobre a instalação de detectores de metal nas escolas do Estado do Espírito Santo. Apenso, por se tratar de matérias correlatas, conforme o artigo 178 do regimento interno, projeto de lei 268/23, de autoria do deputado Alcântara, projeto de lei 275, de autoria do deputado Adilson Espíndola, e projeto de lei 269/2023, de autoria do deputado Danilo Baense, e o projeto de lei 319, de autoria do deputado Pablo Muribeca. Eu pergunto aqui, assessoria, se o deputado Adilson pode ser relator, tendo em vista que tem um projeto dele correlato em anexo. Sim? Sim? Pode? Pode ser relator, deputado Adilson, porque tem um projeto de lei apenso de autoria do deputado Adilson. Não pode, né? Então, eu vou fazer a redistribuição desse projeto, deputado Adilson, ok? Para o deputado Calegari, pode ser? Pode ser, passa aqui. Para o deputado Calegari. Se que já tiver apto a relatar, o parecer está pronto. O parecer está pronto. Projeto bom, hein? Com a adoção de 2 emendas, emenda 1 e 2. Então, o projeto já vi que é bom. Então eu vou fazer o seguinte, já passo a relatoria para o deputado Calegari e peço assessoria para pegar o parecer que está... Enquanto isso, eu passo para o item 2 da pauta, ok? Que o parecer tem 2 emendas, emenda 1 e emenda 2. Então eu vou... O item 1 aqui, devido à autoria de um dos projetos ser do deputado Adilson Espíndola, ele não pode relatar, eu estou encaminhando a relatoria para o Calegari e pulando aqui a pauta para o item 2, enquanto a assessoria pega a minuta que já está pronta pela aprovação com 2 emendas, para a gente fazer a discussão das emendas. Item 2 da pauta, projeto de lei 659/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, relatoria do deputado Adilson Espíndola, altera o artigo 2º da lei 10.680/2017, que proíbe a fabricação, a comercialização e uso de cerol e da denominação alheia chilena. Pergunta o deputado Adilson, está apto a relatar? Estou sim, presidente. Deputado Adilson, com a palavra.
Projeto de lei de número 659/2019, de autoria do colega deputado Capitão Assunção. A presente proposição tem por finalidade alterar a redação do artigo 2º da lei de número 8.092, de 5 de setembro de 2005, que proíbe a fabricação, a comercialização e o uso de cerol e da denominada linha chilena. O projeto de lei foi protocolado no dia 14 de agosto de 2019. A Procuradoria se manifestou pela constitucionalidade, folhas 15 a 29, com adoção de emenda, senhor presidente. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela constitucionalidade, as folhas 55 a 70, com a adoção de emenda. A Comissão de Defesa do Consumidor emitiu parecer pela aprovação com a adoção de emenda, folhas 87 e 90. Por fim, o projeto de resolução em análise veio a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame e parecer. O parecer desta comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro das proposições que concorram diretamente para aumentar ou diminuir as despesas, assim como as receitas públicas, em conformidade com o artigo 42, incisos 5 e 14º do Regimento Interno. Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposição não possui impedimento à aprovação, pois além de ser relevante e oportuna no atendimento ao interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de receita para a administração pública estadual. Diante do exposto, proponho aos nobres pares desta douta comissão a aprovação do referido projeto de lei. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson. Coloco o projeto em discussão, parecer. Não tendo que discutir a matéria, coloco em votação. Deputado Deninho. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, excelente medida. Parabéns ao deputado Assunção pela propositura. Parabéns a todos os demais que fizeram projetos parecidos e ao deputado Adilson pelo excelente relatório. Deputado Coronel. Com o relator, presidente. Obrigado, deputado Danilo. Com o relator, presidente. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Deputado Zé Esmeraldo, ele está com dificuldade, eu vou olhar, ele está me mandando mensagem no zap. Deputado Zé Esmeraldo também acompanha. Deputada Janete. Deputada Janete não respondendo, então são 6 votos sim, nenhum não. 7 votos sim, nenhum não, aprovado o parecer do relator. Deputado Calegari, podemos voltar para o item 1 da pauta? Então eu retorno para o item 1 da pauta, que é o projeto de lei 492/2022, dou a palavra ao deputado Calegari. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei número 492/2022, de autoria da deputada Raquel Lessa, e que dispõe sobre a instalação de detectores de metais nas escolas do Estado do Espírito Santo, e, para tanto, dá outras providências correlatas à sua pretensa execução. Essa propositura foi feita no dia 25 de novembro de 2022. Foi pensado um projeto do deputado Danilo Baense, né, e do deputado Alcântara Filho, bem como do deputado Pablo Muribeca. Foram todos anexados, apensados a esse projeto principal, mostrando a preocupação da Casa com a segurança dos nossos jovens, das nossas crianças. A Procuradoria ofereceu parecer pugnando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, desde que adotada a seguinte emenda, né? E aqui, a emenda do projeto de lei passa a ter a seguinte, estabelece a instalação, a emenda número 2, o artigo 1º do projeto de lei, número 492/2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nas escolas públicas, estaduais e escolas particulares do Estado do Espírito Santo. E aí ela foi desarquivada em 2023, aprovada nas comissões de Constituição e Justiça, bem como na de Segurança Pública. E aqui nós chegamos na comissão de Orçamento,
fiscalização, finanças, controle e tomada de contas, onde não vamos mais versar sobre o mérito, mas sim sobre a questão financeira, sobre a questão dos custos, não é? E o que precisa ser dito de um projeto desse? Diante da violência que, infelizmente, atinge as escolas, não só no Espírito Santo, mas no mundo. Esse é um fenômeno mundial. O fenômeno da violência cruel, sistemática, brutal, não é, que ocorre nas escolas. Vez ou outra, ocorrem essas terríveis cenas de jovens, adolescentes, ou até pessoas que não são do ambiente escolar, mas que invadem esse ambiente, esfaqueando, dando tiro, matando crianças. Todo mundo aqui, praticamente todos os deputados são pais, e obviamente tem uma preocupação muito grande com isso. Quero parabenizar os autores pelo projeto e dizer o seguinte, nós votamos, deixa eu só ver aqui, terminar aqui, a Comissão de Finanças é pela aprovação do projeto de lei de autoria da deputada Raquel Lessa, apensado com os deputados Alcântara Filho, Danilo Baense, Adilson Espíndola e Pablo Muribeca, desde que adotadas as seguintes emendas, que eu já li para vocês, a respeito da emenda proposta pela Procuradoria, e desta forma é pela aprovação, é assim que eu voto, senhor presidente, te entrego o relatório. Obrigado, deputado Calegari. Coloco o parecer do deputado em discussão, não tendo que discutir a matéria em votação. Como vota o deputado Adilson Espíndola? Senhor presidente, quero parabenizar o ilustre relator pelo brilhante relatório. Sei que estou muito feliz que é um projeto que está pensado, de minha autoria também, é uma matéria de suma importância para as nossas escolas estaduais, escolas particulares, escolas públicas, e dizer que o meu voto é favorável. Obrigado, deputado Adilson. Deputado Denil Silva. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, também acompanho, Zé Esmeraldo também acompanha, 7 votos sim, eu não. Aprovado também o item 2 da pauta por unanimidade. O item 3 da pauta e o 4, eu vou adiar, tendo visto o deputado Zé Esmeraldo está com dificuldade ali no som. O item 5 também. Passo para o item 6 da pauta, que é um projeto de relatoria do deputado Calegari. O item 6, projeto de lei 665/2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, relator deputado Calegari, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante italiano realizada no município de Marilândia. Passa a palavra ao deputado Calegari. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do projeto 665/2023 do deputado Sérgio Meneghelli, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante italiano realizada no município de Marilândia. É um desses projetos que tem muita importância e relevância ao reconhecer aspectos da nossa cultura, aspectos da nossa culinária, do nosso turismo. É o Estado chancelando a identidade cultural do Espírito Santo. Eu sempre digo que para que o Espírito Santo realmente tenha uma explosão turística à altura de sua potencialidade, é fundamental que o Espírito Santo tenha a sua identidade cultural bem firmada perante os grandes cases aí culturais que nós temos em torno do Estado, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Então é muito importante o Estado dar esse reconhecimento via legal. Então quero parabenizar o deputado Sérgio Meneghelli. Bom, sob a ótica financeira dos custos para o Estado do Espírito Santo, não é? O projeto de lei não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercute negativamente nas finanças, de maneira que não há óbice para sua regular tramitação. Isso porque, ao declararmos patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do imigrante italiano realizada no município de Marilândia, não há determinação de dispêndio ou irresponsabilidade aos cofres públicos, nem nenhum tipo de função ou obrigação pecuniária da parte do Estado. Trata-se de classificação abstrata, que beneficiará o turismo e a economia da localidade. Por isso, o parecer desta comissão é pela aprovação do projeto, é assim que eu
voto e recomendo à comissão, entregando o relatório ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Calegari. Pergunto aos deputados se gostariam de discutir o parecer. Não tendo querido discutir a matéria, coloco em votação. Deputado Adilson. Deputado Adilson está ouvindo o forrozinho aí. Acompanho o relatório do ilustre deputado. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, deputado Deninho. Também acompanha. Deputado Danilo. Com o relator. Eu também acompanho. 6 votos sim, nenhum voto não aprovado, parecer do relator. O item 7 da pauta, projeto de lei 16323, autoria do deputado Deninho Silva, relatoria também do Coronel Wellington, impõe a fixação de cartaz informativo na Delegacia de Polícia do Estado do Espírito Santo, Polícia Civil, alertando... Calegari. Deputado Calegari. Alertando sobre o direito da mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência de solicitar medidas preventivas de urgência. Passo a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 163 de 2023, do deputado Deninho Silva, como já foi informado, sobre a fixação de cartaz informativo nas delegacias de polícia do Estado do Espírito Santo sobre os direitos da mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência de solicitar medidas protetivas de urgência. De antemão, já parabenizo o deputado Deninho pela iniciativa. Nós vivemos, infelizmente, uma epidemia de violência contra mulheres, crianças, contra o cidadão em geral. Mas quando se fala, obviamente, das mulheres e crianças e pessoas com deficiência, você está falando dos vulneráveis, daqueles que têm muito maior dificuldade de se defender e que, portanto, requerem uma proteção extra da parte do Estado. Em sua justificativa, o autor argumenta que, demonstrada a importância das medidas protetivas e de urgência, é que se propõe a fixação de cartazes informativos esclarecedores sobre as vítimas da violência doméstica e familiar, que podem solicitar tais medidas com fins de proteção e situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. Às vezes a pessoa pensa, mas isso aí as pessoas já sabem, as pessoas já têm conhecimento. Olha, essa questão da violência, principalmente da violência doméstica, da violência no contexto familiar, ela é extremamente complexa, porque ela lida com o psicológico da pessoa. E nós não podemos menosprezar, às vezes, o impacto que um cartaz, dentro de uma delegacia, aos olhos de uma criança vítima da violência, que ela olha aquilo ali e ela sabe, poxa, eu estou num ambiente protegido, eu posso falar aqui. Principalmente as crianças, mas também as mulheres. Então, quanto mais se divulga, quanto mais se coloca, e principalmente nos locais adequados, também acho muito importante isso nas escolas, também acho muito importante isso nos postos de saúde, porque são locais de muita frequência popular, e os violadores da integridade física são obrigados também a levar os seus filhos nesses lugares, muitas vezes. Então, é uma lei importante que trabalha pela conscientização e o combate à violência. E, como cabe a nós analisarmos não o mérito, mas a questão financeira, ela não traz praticamente ônus nenhum, é um ônus insignificante ao Estado. Por isso, recomendo à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas pela aprovação do projeto 163/2023 do deputado Deninho Silva. E, inclusive, pela aprovação da emenda, uma emenda que está aqui, passa a ter a seguinte redação, o artigo 4º, poderá o Poder Executivo regulamentar a presente lei para sua efetiva aplicação. Então, o artigo 5º vai mudar, essa emenda número 2, muda o artigo 5º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação: esta lei entra em vigor, melhora, decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Então, você já coloca um prazo aqui. Então, com a emenda, recomendo a sua aprovação. É como eu voto, é como eu recomendo, e devolvo ao senhor presidente da comissão. Obrigado, deputado Calegari. Então, a aprovação com duas emendas. Uma alterando o artigo 4º, outra alterando o artigo 5º, não é isso? Ok. Então, coloca a matéria em discussão. Não tem que discutir e coloca em votação. Deputado Deninho, como vota? Com o relator, deputado Adilson. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Acompanho o relator. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente.
Com o relator, então 6 votos sim, não aprovado por unanimidade, item 7 da pauta. O item 8 da pauta, o projeto de lei 826/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, a relatoria do deputado delegado Danilo Baense, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a banda de música da PM. Pergunto, deputado Danilo, se está apto a votar? Com certeza, presidente. Então, com a palavra, deputado Danilo. Presidente, projeto de lei 826/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, eu sou relator, ele declara de patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a banda de música da Polícia Militar deste Estado. Referido PL tramitou regularmente nessa Casa de Lei, recebendo parecer favorável da Procuradoria da Casa, pelas comissões também de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, Cultura, Comissão Social e Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, cuja conclusão é que referido PL atende os pressupostos necessários à sua tramitação. Também ressalta-se por oportuno que a presente proposição não traz em seu bojo implementação de despesas públicas, nem implica reorganização do Estado ou a criação de atribuições novas a nenhum dos poderes, estando de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis. Então, nós somos pela aprovação do projeto de lei 826, de autoria do senhor deputado Coronel Wellington, com as alterações sugeridas. Reconhece de relevante interesse cultural do Estado do Espírito Santo a banda de música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, PMS. Artigo 1º. Fica reconhecida de relevante interesse público no âmbito do Estado do Espírito Santo a banda de música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, PMS. Artigo 2º. O interesse cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica conforme legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, nós somos pela aprovação, presidente, assim que relatamos. Obrigado, deputado Danilo, e queria parabenizar pelas alterações feitas à lei, exatamente para evitar, né, Coronel Wellington, o retorno com o veto, porque a gente, nos projetos anteriores, colocando declara, a Procuradoria estava entendendo que era pacífico de veto devido à lei e o decreto estadual, que fala que a declaração tem que ser feita por um conjunto de órgãos lá do Conselho de Cultura. Então, o reconhecimento por lei não teria esse problema. Então, parabéns aí pelas observações colocadas pelo parecer do deputado delegado Danilo Baense. Coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação, deputado Deninho. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Presidente, eu acompanho o relator e parabenizo pelo brilhante relatório, que vai na direção de nós fortalecermos os laços culturais, tradicionais, Polícia Militar, a banda de música que realmente tem prestado relevante serviço à sociedade capixaba, sempre presentes nos maiores eventos públicos do Estado do Espírito Santo e que merece nosso reconhecimento, para qual a Polícia Militar está completando 190 anos e a banda de música 185 anos. Isso é 5 anos mais nova do que a Polícia Militar. Então, muito obrigado, deputado Danilo Baense, muito obrigado a todos os senhores e senhoras que votaram em sim essa presente matéria, fazendo justiça ao corpo musical da PMS. Obrigado, deputado Coronel. Deputado Adilson. Presidente, eu também acompanho o ilustre relator, deputado Danilo Baense. 6 votos sim, não aprovado o parecer. Presidente Mazinho, deputado Deninho gostaria de justificar o voto. Eu fico feliz quando falam da banda Polícia Militar, acompanho ela há muitos anos, há pelo menos 15 a 20 anos acompanho, mas é uma pena, Coronel Wellington, que ela não é valorizada, né? Triste, é estarrecedor, né? A nossa banda que alegra tanto o Estado do Espírito Santo, até fora do Estado do Espírito Santo, mas é uma pena que não é valorizado. Fica aqui nosso pedido, nosso clamor, que olhe com mais carinho para a nossa banda da Polícia Militar. Obrigado, deputado Deninho Silva. Passo aqui ao item 9 da pauta. Como eu sou o relator, pergunto ao deputado Deninho se ele está apto aqui a presidir, ou se quer que eu... Preside o deputado Calegari aqui, que está com o microfone, pode ser? Pode ser. Então, passar a presidência para o deputado Calegari, que eu estou como relator desse projeto, item 9 da pauta.
presidindo aqui a Comissão de Finanças. Vamos ao item 9 na pauta, projeto de resolução número 025/2023, autoria da deputada Irine Lopes, e o relator é o nosso presidente, deputado Mazinho dos Anjos, que altera a resolução número 3532, de 13 de novembro de 2013. O projeto de resolução visa adequar a norma a ser alterada, qual seja, a de atribuir à Comissão de Cultura e Comunicação Social a competência para requerer sessão solene para a entrega anual da Comenda do Mérito Legislativo Rubem Braga para agraciar escritores espírito-santenses. Uma vez que a medida tem por objetivo outorgar uma honraria àqueles escritores que contribuem ativamente com a cultura espírito-santense, o que se insere dentro da comunicação social e das atribuições da referida comissão, conforme o artigo 51 do regimento interno desta casa. Pergunto ao relator se está apto para relatar. Sim. Então, vamos lá. Presidente, conforme já colocado aqui na sua leitura da emenda, é um projeto simples, o projeto está apenas alterando a resolução interna aqui da casa para colocar como atribuição exclusiva da Comissão de Cultura a competência para requerer a sessão solene de entrega da Comenda Rubem Braga, que é uma comenda entregue a pessoas, escritores espírito-santenses. Então, é apenas uma alteração interna na casa, não tem custo, né, que a gente está discutindo com a Comissão de Finanças, então, o meu parecer é pela aprovação do projeto de resolução 2523, de autoria da deputada Irine. Como voto, presidente. Tendo apresentado o relatório pela aprovação do projeto, coloco mesmo o relatório em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colher os votos. Deputado Deninho Silva, como vota? Pela aprovação. Deputado Coronel Wellington? Com o relator. Deputado Adilson Espíndola? Acompanho o relatório, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Danilo Baense? Com o relator, presidente. Deputado José Esmeraldo? Deputada Janete. Então, bom, 4 votos favoráveis. O meu voto pela aprovação do projeto. O relator já deu o relator. Então temos 6 votos favoráveis ao projeto de lei ao projeto de resolução número 25 da deputada Irine Lopes. Passo para a secretaria. Devolvo a presidência ao deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, deputado Calegari. O item 10 da pauta, o projeto de lei 487/23, de autoria do deputado Coronel Wellington, relator deputado Deninho Silva. Declara a trova, composição poética de 4 versos de 7 sílabas poéticas cada, como rima e sentido completo como patrimônio cultural, natural e material do Estado do Espírito Santo. Pergunto ao deputado Deninho, está apto à relatoria? Deputado Deninho. Quer sentar aqui? Presidente, o projeto de lei 487/2023, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Coronel Wellington, tem por finalidade reconhecer como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Espírito Santo a trova, forma poética caracterizada por uma única estrofe de 4 versos, como rima de sentido completo, na proposta de reconhecer o valor histórico e cultural da trova promovida e difundida no Estado pelo Clube dos Trovadores Capixabas, CTC, fundado em 1º de julho de 1980 e atualmente continuada pela Academia Capixaba de Letras e Artes, de poetas trovadores. Aí tem uma sigla aqui, ACLAPTCTC. Embora não produza efeitos financeiros diretos e imediatos, a proposição possui potencial de indução positiva sobre a política cultural estadual ao criar mecanismos formais de reconhecimento e valorização da cultura popular. A institucionalização da trova como bem cultural pode, por exemplo, fomentar
o desenvolvimento de editais, concursos literários e ações integradas com o Sistema Estadual de Cultura, respeitada a iniciativa do Executivo e a viabilidade orçamentária futura. Esse tipo de reconhecimento também contribui para o fortalecimento da entidade cultural local, da memória coletiva e do turismo literário, com possíveis impactos indiretos sobre a economia criativa, notadamente nos setores editorial, educacional e artístico. Diante do exposto, essa relatoria opina pela aprovação do projeto de lei 487/2023. Parabéns, Coronel Edson. Está lido, eu relato pela aprovação do projeto 487/2023, presidente Marcinho dos Anjos. Com emenda? Com emenda. Com emenda, ok. Coloco em discussão, não tem que discutir a matéria, coloco em votação. Deputado Calegari. Deputado Adilson. Acompanho o relatório, senhor presidente. Deputado Coronel. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, 6 votos sim, não aprovado. Item 10 da pauta, projeto de lei de autoria do deputado Coronel Hélio e relatoria do deputado Deninho. O item 11 da pauta, ele foi retirado da comissão, tendo em vista que foi votado em regime de urgência e provavelmente vai direto para o plenário, então não está mais na comissão de finanças, sendo baixado aqui da pauta também. Peço para baixa da pauta. Sobrou apenas o item 3, 4 e 5, que são de relatoria do deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, que nós vamos deixar para a próxima reunião. Os demais itens da pauta todos foram votados. Passo aqui para o item 5 da pauta, fase de comunicações, e eu faculto aqui aos deputados que queiram fazer uso da palavra. Não tem nenhum deputado que queira fazer uso da palavra, eu só gostaria de fazer uso rapidamente. Eu trouxe ali hoje, deputado Deninho, a camisa do Botafogo, aquela camisa ali que foi considerada a mais bonita do futebol mundial ano passado, porque o deputado Alcântaro apostou comigo que o Botafogo não ganharia do PSG, e se ganhasse ele iria vestir a camisa do Botafogo. Então hoje no plenário o deputado Alcântaro, flamenguista, vai ter que colocar a camisa do Botafogo aqui na presença de todos nós, inclusive da TV Assembleia. A camisa já está ali exposta ali na minha cadeira. O deputado Alcântara, quando ele entrar, ele cumprir a promessa dele, que o Botafogo ganhou do campeão da Champions e é o atual campeão do mundo. Pelo ordem, senhor presidente. Deputado Adilson. Não sei se Vossa Excelência assistiu o jogo do Flamengo, que deu um show e não foi sorte. Botafogo foi sorte. Flamengo sempre dá um show. Obrigado. Mas a diferença é que o Botafogo ganhou do campeão da Champions e o Flamengo ganhou do campeão da 3ª divisão da Champions. A diferença foi essa. Nenhum outro deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Nada mais havendo tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária híbrida, que será dia 30 de junho, às 13h30, pela de Seu Cardoso. Que Deus abençoe todos. Uma boa semana.